Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos a memória de São Barnabé, companheiro de São Paulo na sua primeira viagem apostólica. São Barnabé nasceu em Chipre, uma ilha que fica perto ali da costa da Terra Santa, e ele, como judeu, recebeu dos seus pais o nome de José. No entanto, ele se converteu ao cristianismo e logo no primeiro ano ali, com os discípulos em Jerusalém, vivendo tudo em comum, como diz os Atos dos Apóstolos, ele então vendeu suas propriedades. E com essa venda das propriedades, ele ganhou então o apelido de Barnabia. Barnabia em aramaico quer dizer filho do profeta. Mas, nos Atos dos Apóstolos, essa realidade de filho do profeta é traduzido como filho da consolação. Profecia, consolação, paráclesis, né? É a interpretação que foi dada para esse título de Barnabé. Barnabé, este filho da consolação, foi o responsável por apresentar São Paulo aos apóstolos depois da conversão. Nós vamos lembrar que São Paulo era um perseguidor dos cristãos, então era evidente que os cristãos tinham muita dificuldade de aceitá-lo. Existe uma certa possibilidade de que Barnabé e Saulo tenham sido companheiros na escola do Rabi Gamaliel e por isso se conheciam. Barnabé conhecia o valor, a têmpera de Saulo e, portanto, viu que foi uma conversão autêntica e apresentou São Paulo aos apóstolos. Depois os dois se separam, não tiveram mais convívio, até que, por uma ação mesmo do Espírito Santo, depois que os cristãos começam a ser perseguidos em Jerusalém, o cristianismo começa a se espalhar e chega até os gentios em Antioquia. Barnabé vai lá em Antioquia e vê que os gentios estão se convertendo. Ele pensa, a obra apostólica aqui é muito grande. Quem eu vou procurar para me ajudar? Então ele pensa em Saulo, que ainda não se chamava Paulo. E ele vai, né, de Antioquia, que hoje fica na Turquia, para Tarso, cidade natal de Saulo, para encontrá-lo. São mais de 200 quilômetros de caminhada, né? Seriam uns 5 ou 6 dias de caminho, e ele foi lá para buscar um companheiro que o ajudasse na evangelização. Ali, eles frutuosamente evangelizam em Antioquia, e na cidade de Antioquia os cristãos são chamados de cristão pela primeira vez. Ali, eles recebem a imposição das mãos e partem em missão na primeira viagem missionária ao lado de São Paulo. Barnabé, que era o primeiro, é interessante nós vermos como humildemente Barnabé, que era o líder da expedição, vai tomando o segundo lugar. Os Atos Apóstolos falam sempre de Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo. Paulo adota o nome de Paulo por causa do seu apostolado junto aos gentios. Mas, de repente, se começa a falar de Paulo e Barnabé. Barnabé, sem nenhuma dificuldade, como homem humilde, aceita que o expoente daqui para frente é Paulo. Mas a vida dos santos não é sem controvérsias. Quando os dois resolvem fazer uma segunda expedição missionária, Paulo rejeita e diz, olha, eu aceito você, Barnabé, mas João Marcos, o seu sobrinho, não vem conosco. Esse fedelho já roeu a corda na primeira viagem, então nada disso. Então, Barnabé e Paulo se separam. Barnabé vai para a sua ilha de origem, ali evangeliza e ali é martirizado. O que é que nós podemos aprender desta vida de São Barnabé? Bom, várias virtudes nos são indicadas por este santo. Generosidade de vender os seus bens, apostolicidade de não ver a grande dificuldade de que os gentios também participassem da igreja,
zelo, mas sobretudo este companheirismo que, não sem uma certa dificuldade, mas ele soube ver humildemente que ele não dava conta do trabalho sozinho e vai em busca de um companheiro, de um amigo que o ajude, mesmo que esse companheiro depois se sobressaia e seja mais importante do que ele. Que São Barnabé, que José Barnabé, filho da consolação, interceda por nós hoje. Nos ensine suas virtudes e um amor a Cristo, até o derramamento do sangue, como ele, que soube testemunhar e derramar o seu sangue por Jesus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.